Grosso do Sul, ali na sede provisória. Estamos ali na rua Laguna 870, ali em Barra Jangada, na direção do pastor Antônio Félix. E estou servindo ao Senhor ali como professor da escola, da curso teológico. Na verdade, eu não estou presencial, mas estou aqui no meu escritório. Daqui mesmo eu faço o meu curso, que é um curso online. Então, graças a Deus, o Senhor me deu essa oportunidade de fazer esse trabalho, né, de uma maneira que eu tenho a condição de realizar. Dou graças a Deus por isso. E assim, estamos aqui aguardando os amados irmãos e vamos falar da bondade de Jesus. Conforme eu havia falado antes, uma live, ela tem um objetivo de trazer o ensinamento da palavra de Deus, trazer uma palavra de apoio, trazer notícias recentes das igrejas e também dar notícias de como o que está ocorrendo nas igrejas. Por isso eu conto com apoio, com a ajuda dos irmãos que são pastores, são dirigentes de igreja. Eu quero deixar uma oportunidade aberta para aqueles que são pastores em outras igrejas, que são responsáveis por grupos, etc., que quiserem fazer os seus anúncios aqui na minha live, pode mandar que eu faço os anúncios aqui para vocês. Não estou cobrando nada, é um anúncio com muita alegria que eu faço os avisos das igrejas, né? Por exemplo, você tem um culto domingo com uma festivo, etc., tá? Pode mandar durante a semana que nós estaremos ali comentando. O nosso grupo é o grupo, pode botar no grupo de apoio, no Zap. O professor Armando Silva está ali, a oportunidade aberta. O telefone também disponível é o 8507-2732. Eu vou até deixar aqui, porque depois vocês podem ver o telefone da live, né? O telefone da live, que será o 81 98507-2732. Pronto, esse telefone você me encontra, você entra no Zap, uma série de coisas que você pode fazer com esse telefone, tá certo? Então, está aí a exposição, está aí a oportunidade para quem quiser depois mandar algum aviso para mim, alguma notícia, informando o trabalho da sua igreja, etc., né? Então é isso. Hoje nós vamos criar uma enquete aqui, já foi feita a enquete. Eu fiz, mas vou fazer outra vez aqui para melhorar. Bom, então,
dízimo. Bom, aqui nós temos uma enquete para hoje, né? E os irmãos podem responder aí no grupo, marcar o que é que acha. Eu estou perguntando, quando chove, os crentes faltam na igreja, por quê? Aí você tem as perguntas, por que é que eles não vêm para a igreja, né? Será que é porque o cuidado, porque comodismo, ou por quê, né? Ou é preguiça mesmo? Então são essas as perguntas e vamos ver como é que sai isso aí. Né? Nós falamos na live passada que nós temos alguns assuntos sobre doutrina, sobre administração, sobre conselho da Palavra de Deus, que é o assunto da nossa live. E nós recebemos algumas informações de alguns irmãos que ouviram a nossa live, que se sentiram abençoados, até gostaram do assunto, porque eles se identificaram com o assunto que estava sendo falado. Eu dou graças a Deus por isso, porque a ideia é exatamente essa, é trazer para o pessoal um assunto que o pessoal gosta, que seja um assunto atualizado, né? Então essa é a ideia essa, e nós estamos mais uma vez trazendo essas informações para os irmãos. Eu estava vendo aqui se havia algum impedimento na parte de configuração sobre a visualização, mas parece que está certo. Permitido espectador, pronto aqui. Agora está certo. É isso que eu queria ver, né? Muito bem, então estamos de volta com o nosso quadro. E deixa eu ver, marcar o quadro de volta, marcar o painel. Muito bem. Bom, pessoal, eu tenho um propósito na nossa live de trazer assuntos tanto doutrinários como assuntos futuros. O assunto doutrinário é um assunto que ele requer uma certa experiência dentro do assunto para quem vai falar. E eu acho que a igreja tem essa necessidade de pessoas experientes, pessoas que estejam comprometidos com a verdade para trazer a instrução para a palavra de Deus. Por que isso? Por que isso? Porque quando nós temos um grupo diante de nós e que depende de nossa instrução para andar, isso requer uma responsabilidade muito grande por parte daqueles que estão na direção do trabalho. Eu, como professor de escola, instituto, já ensinei em vários outros colégios, e quando eu pego uma turma, eu me sinto como responsável por aquele pessoal. Ali naquele meio tem uma diversidade de comportamento, de inteligência. Uma turma que você vai ensinar, a mentalidade, a inteligência, a sabedoria é diferente, né? Apesar, às vezes até a idade coincide, né? Mas o comportamento, a forma de agir são diferentes. Então, mas mesmo assim, numa igreja já tem uma diferença que a igreja não pode separar o pessoal
Às vezes ela não tem condição de separar turma de adulto, turma de mulher, turma de homem, turma de criança. Tem igreja que tem um porte muito bom, então ela tem esses departamentos infantil, departamento de jovens, e aí fica mais fácil de você diversificar os assuntos. Porque você falar para jovem num culto de crianças, ele não vai entender o palavreado, né? Também você falar para jovem um culto de adulto, os adultos também vão ficar um pouco reprimidos dentro dos assuntos atual. E isso aí requer para cada situação, uma maneira de falar. Eu estou dizendo isso porque quando você trabalha com a live, jogando assim para a internet, isso requer uma sabedoria, uma ajuda de Deus, para que o nosso assunto ele seja absorvido por todas as pessoas. Nós temos aqui várias igrejas ouvindo, não é? Eu vou ouvir, ou estão ouvindo agora, não sei. Mas que cada um tem uma condição de absorver aquilo que está sendo falado. Nem todos vão saber interpretar o assunto com a mesma capacidade. Então, o mesmo assunto ele pode ser absorvido por um grupo de pessoas com total absorção e pode ser rejeitado por outro por falta de entendimento. Isso é muito natural. E eu queria trazer um assunto nesta noite, como não concluir esse assunto, mas como eu falei antes, nós vamos trazer partes por cada live. Essa live, conforme eu fiz uma enquete hoje sobre o horário, então foi decidido que ela vai continuar às 10 da noite. Um horário melhor para o pessoal. E 10 horas da noite já tem muita gente já está em casa recolhido, né? Veio da igreja, coisa assim. Um horário bom para a live. Vai ser 10 horas da noite e vai ser também uma live diária. Lógico que é possível que em determinado momento, como eu falei antes, a gente não consiga fazer diariamente. Mas a ideia é essa, fazer ela diariamente. Tá certo? Então a nossa live ela será diária e será às 10 horas da noite. Então nós temos um assunto que é sobre o pecado. O que é o pecado? Não pode existir nenhuma conversão na igreja, uma verdadeira conversão, se não existir uma convicção do que é o pecado. Eu já falei em outras ocasiões que ninguém toma um medicamento se não tiver a certeza de que está doente e que aquele remédio vai lhe ajudar. É preciso que a pessoa esteja convencido da necessidade de ser medicado para que ele aceite o remédio, o medicamento. No caso do pecado, no caso da espiritualidade, do lado espiritual também, a coisa se aproxima nesse mesmo rumo, nesse mesmo sentido. Ninguém vai aceitar Jesus como Salvador. Você chega numa casa ou no trabalho, onde for que você tenha um encontro com pessoas, e você fizer um convite para que ele venha aceitar Jesus, ele não vai tomar atitude assim de imediato, porque ele precisa entender por que ele tem que tomar aquela atitude. Ninguém gosta de ser chamado de pecador, ninguém gosta de ser convidado a mudar de igreja ou mudar de vida, porque quando se trata de salvação, de religião,
é uma mudança de vida, tanto do lado espiritual, como também do lado material. Do lado espiritual, você sofre uma transformação de comportamento, porque existe uma libertação para o seu espírito. E quando o seu espírito é liberto das coisas do mal, a sua alma começa a pensar diferente, começa a agir diferente. E isso repercute no seu corpo, as suas vestes, sua fala, seu local para onde você vai já é outra atitude, porque houve uma transformação. Então, essa mudança de atitude, ela só acontece quando existe uma transformação interior. E essa transformação interior, ela precisa ser produzida no seu espírito, para que o seu espírito, a sua alma, sofra essa transformação e repercuta no seu exterior, que é o seu corpo. Às vezes você vê um grupo que está batalhando só pelas vestes da igreja, pela maneira de andar, de falar e tal. Isso não é um significado de que aquela pessoa que mudou de roupa, que mudou de fala, que mudou de andar, que ele esteja salvo. Não é. O que vai dizer se a pessoa ele realmente está salvo ou não é o seu interior. Isso você pode, se aquilo ali persistir, aquela mudança exterior persistir, vai demonstrar que o seu interior foi transformado. Aí sim, aí está havendo agora uma modificação, uma demonstração de modificação interior. Mas você pode, de repente, pegar uma pessoa, um homem ou uma mulher, e se vestir como um crente, roupa comprida, todo arrumadinho, e não ter uma transformação. Né? Você pode ter um grupo cantando, louvando e tal, e só naquele momento, e depois partir para a bagunça de novo, e aquilo ali não quer dizer que você esteja salvo ou transformado. Então a transformação ela depende de uma continuidade. Não é você um dia de domingo se transformar e vestir uma roupa comprida, ou então você está num comportamento diferente, a sua fala mudou e tal, as suas atitudes, e quer dizer que você esteja salvo. Não é. A salvação, a Bíblia não diz que a salvação é pela roupa. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Então é a graça de Deus que vai dizer se você é salvo ou não. Isso é resultado da compreensão da doutrina do pecado. É preciso que haja um entendimento do que é o pecado. Você tem que entender o que é o pecado, né? O que é que o pecado está fazendo na sua vida, para que você possa se libertar dele, para que você possa tomar atitude relacionada a ele. Isso são coisas que vêm da compreensão. Aqui nós temos o papel de muitos crentes que querem saber o que é o pecado e como se libertar das amarras do pecado. Isso aqui ele colocou muitos crentes, mas quando você é crente, você já devia estar liberto dessas amarras. Porque se você se diz crente e você está ainda amarrado pelo pecado sem entender o porquê, isso é falta de doutrina na sua igreja. Doutrina do pecado. O que é o pecado? O pecado, muitas vezes, a pessoa, como eu estava falando agora há pouco, o pecado ele pode ser interpretado como sendo uma mudança de vida, você passa a libertar do pecado. Não. Pecado não é só uma mudança de roupa. O pecado tem sua origem, tem
a origem do pecado, para você entender o pecado, você tem que crer na Bíblia. Esse lado espiritual você não vai entender em uma sala de aula nem banco da faculdade. Você tem que entender pela fé. Você, para entender o que é o pecado, você tem que crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai lhe mostrar desde o início dos seus primeiros livros a origem do pecado, a possibilidade do pecado. Interessante, né? Possibilidade. Quando Deus fez o homem, ele fez também o homem com a possibilidade de pecar ou não. Porque Deus não fez um boneco, Deus não fez um robô, Deus fez um homem. Mas esse homem, ele foi feito com possibilidade de pecar. Por isso que foi colocada aquela árvore ali, quando alguém acha que foi simbólico, mas não vamos discutir isso agora. Aquela árvore da semente, do fruto, né, da obediência, era uma possibilidade, porque o homem, ele tinha a palavra de Deus, e Deus disse assim, quando Deus diz para o homem, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do bem e do mal você não come. Isso é uma possibilidade. Deus está dizendo ao homem, dando ao homem a oportunidade de escolha. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal para você. Existia então daí dessa palavra de Deus a possibilidade do homem pecar ou não. Porque se Deus dissesse, mesmo que se Deus tivesse dito assim, nem querendo você vai conseguir comer dessa árvore porque você não vai conseguir atingir. Então o homem, mesmo que ele tentasse, ele não ia conseguir pecar. Porque o pecado estava muito distante dele. Mas não, Deus deixou o pecado ali, numa altura que ele pudesse pegar. Tanto que a mulher estendeu a mão facilmente e pegou do fruto, simbolizando que ela atingia o pecado com facilidade, desde que teve vontade. Porque lá no capítulo de Gênesis está escrito assim, que ela olhou, depois que Satanás colocou na cabeça dela que aquela árvore ali era boa e tal, que Deus tinha falado aquilo ali para eles não comerem, e ela ouviu aquelas palavras e se deixou levar. Então, está dizendo assim, que ela viu, e lá no livro de Gênesis, diz com muita clareza que ela olhou, né, e viu, e vendo a mulher, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a Adão. E ele comeu com ela. Então veja as qualidades que ela encontrou nessa árvore. Ele disse que aquela árvore, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, pelo paladar, ela foi tentada pelos olhos, aguçou o paladar, ela é boa para se comer, agradável aos olhos, foi bonita, uma árvore bonita, né? Desejável para dar entendimento, para sabedoria. Então, são coisas que ainda hoje estão perseguindo a humanidade. Desejo pelos olhos, comida, a busca pelo entendimento fora da vontade de Deus. Essas coisas foram motivos que levaram a mulher a tomar uma atitude. E a Bíblia diz assim, então, vendo isso, chegando a essa conclusão, que o fruto era boa para se comer, era bonito e tinha possibilidade de trazer entendimento, o que é que ela fez? Ela comeu e ainda por cima deu para Adão, e ele comeu com ela. Pior ainda. Então, veja que isso aqui é a possibilidade. Por que ela pegou tudo isso? Porque na doutrina do pecado, que nós vamos dar continuidade em outras reuniões, na doutrina do pecado havia essa possibilidade da tentação.
Deus poderia, que Deus tivesse expulsado essa serpente, matado essa serpente, antes dele chegar perto da mulher. Então não adianta se encostar aqui que eu mato você. Mas Deus não fez isso. Deus queria ver até onde ia a firmeza daquele ser que ele criara com relação à sua palavra. Então a possibilidade de ser tentado existe. Mesmo que você como crente, mesmo que você como ser humano, a possibilidade de ser tentado não se afasta de você. O próprio Jesus, ele foi tentado por Satanás lá no monte. Ele disse assim, se você é Deus, filho de Deus, pule daqui embaixo. Se você é filho de Deus, transforma essas árvores, essas pedras em pão. Então isso significa que havia a possibilidade de Jesus pecar. Havia a possibilidade de ser tentado. Isso existe para todos nós. A cada instante você é tentado no pensamento, palavras e obras. E você pode resistir a isso se você tiver a proteção de Deus. Mas dentro da explicação da origem do pecado, havia essa possibilidade da tentação. Então a origem da tentação, ela está presa ali na abertura que Deus deu para o homem ter o livre-arbítrio de escolha, está na aproximação de Satanás se aproximar oferecendo coisas ao povo de Deus e na abertura, né, da tentação, na fraqueza do ser humano de se deixar levar e na escolha, entre a escolha daquilo que leva para a vida e a escolha daquilo que perece. Então, esse assunto do pecado é um assunto muito bom, e a gente vai bater nele alguns dias aí. Hoje nós estamos fazendo apenas uma introdução sobre a possibilidade da tentação e a origem da tentação. A origem da tentação foi exatamente a possibilidade da tentação foi no livre-arbítrio que o homem tem de obedecer ou não. E a origem da tentação foi exatamente o inimigo poder se aproximar da criatura de Deus, lhe oferecendo coisas diferentes daquela que Deus havia oferecido. Então, na próxima reunião, na próxima live, eu espero que seja amanhã, ela vai continuar às 10 horas, e nós estaremos dando continuidade a esse assunto sobre o pecado, a origem do pecado. Né? Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ouvir, os que não entraram, mas que possam ouvir essa live mais tarde, e chegarem a uma conclusão, né, que realmente existe essa necessidade de se entender a doutrina do pecado, tanto para nós crentes como para aqueles que ainda serão crentes, tem que entrar por esse caminho, senão ele não tem como abalizar ou como se sentir a necessidade de aceitar a doutrina da salvação. Deus abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu continuo dizendo que as portas estão abertas, os telefones estão aí. Quem quiser ligar para deixar um aviso, uma oração, está aí o telefone. E uma boa noite para todos, em nome do Senhor Jesus.